Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos à sala da consagração. Mais um dia se iniciando, mais uma semana, e a última semana da leitura do livro Caminho a Cristo. Uma bênção essa jornada. Acredito que poucos faltaram de ouvir essa mensagem. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco também ouvindo esta palavra. Bom dia, irmão Vitor. Tudo bem com Bom você? dia, tudo ótimo. Vamos iniciar a nossa mensagem esta manhã. Farei uma pequena oração e o irmão continua, faz uma oração e dá continuidade à palavra. Tá ok? Bem, Aqueles que puderem ficar de joelhos, convido. Senhor nosso Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos acordado para ouvir a tua voz, nos encher do teu Santo Espírito e nos encher também do teu amor, da tua paz, da tua felicidade que só vem de ti. Obrigado, Senhor, por esses dias que temos ouvido a tua palavra, de voz audível ao nosso coração, nos enchido, Senhor, nos alegrado com a tua presença. Queremos, Senhor, nós não nos enchemos ainda. A cada dia, nosso ser diz mais, muito mais. Desejamos mais de ti, Senhor. E nos alegramos. Se existe algo nesta vida que nos alegra mais, Senhor, é estar aos teus pés. Então, neste momento, queremos entregar tudo que temos, tudo que somos, aos teus pés. E para que o Senhor possa operar em nós o querer e o efetuar, e fazermos de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Esta manhã, Senhor, queremos entregar todos os nossos planos, tudo que está nos entristecendo, qualquer preocupação que nós coloquemos no teu altar, porque o Senhor tem o controle de tudo. Quero colocar também, Senhor, nas tuas mãos, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que da mesma forma elas possam tirar os olhos do mundo ou de qualquer outra coisa e possam olhar para ti. Também quero te colocar nas tuas mãos neste momento, Senhor, nosso irmão Vitor, que o Senhor, que ele, através do Senhor, ou melhor, o Senhor, através dele, fale aos nossos corações. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre ele, sobre a sua casa, sua família e sobre nós também. Te peço essas bênçãos confiados nos méritos de Jesus. Amém. amém. Pai eterno e querido, a razão de estarmos de pé hoje é porque o Senhor é misericordioso, a vida emana de ti, a energia provém de suas mãos e permite que a gente acorde, abra os olhos, levante-se da cama, tenha a mente lúcida, sabemos quem somos, sabemos onde estamos. Tudo isso é bênção vinda de ti, Pai. Mas tem um propósito, é para te louvarmos, para te adorarmos. Assim como a natureza te louva de um dia, dá testemunho outro dia, uma noite a outra noite, assim também é esperado que nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa mente, nós te adoremos, Pai. E é isso que nós viemos fazer. Apesar de termos coração impuro, lábios impuros, gostaria que o Senhor recebesse a nossa adoração. O Senhor é nosso Deus maravilhoso. É de Ti que a gente espera tudo, Pai. E é a Ti que nós estamos de joelhos agora e queremos adorar apenas a Ti em nossa vida e nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus, nenhuma outra prioridade seja maior do que o Senhor. Muito obrigado por esses momentos que estamos tendo e nessa manhã, nesse novo dia, te clamo por mais uma vez a Sua misericórdia, a Sua bênção, que nos use e nos abençoe, nos ilumine os olhos para podermos entender qual é o propósito do Senhor para a nossa vida, nos direcione para sairmos de nossas situações de sofrimento e ansiedade. Nos traga a cura da alma, do espírito e do corpo, para que possamos te louvar, como disse o salmista. Que adianta? O que adianta estarmos no pó, Pai? Não conseguiremos te louvar. Nos ergue do monturo, para que possamos adorar o seu santo nome. Isso eu peço para cada um que está aqui ouvindo, seja ao vivo, seja gravado,
E às vezes o monturo seja um monturo espiritual. A pessoa está mal espiritualmente. Eu clamo para que o Senhor nos erga novamente, nos ajude a enxergar com os olhos da fé a felicidade que há em viver, trabalhar e respirar Jesus Cristo. Colocar como prioridade em nossa vida a comunhão contigo e a devoção, Pai. Pedir e buscar o Espírito Santo a todo momento. Nos ensina aquilo que a gente ainda não aprendeu. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Vitor. Deus abençoe a todos nós. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Amém. Um bom dia a todos. E aí, como é que vocês estão? Eu já estou imaginando que vai fazer falta. Quando nós terminarmos, eu vou sentir saudades. É, mas tudo na vida tem, né, início, meio e fim, menos o amor do Senhor. O amor do Senhor ele é infinito. E hoje, dando continuidade ao nosso processo, nosso 15º dia juntos, nós alcançamos. Tchan, 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 tchan. Olha só que impressionante. Nós alcançamos o quê? Eita, o que tá acontecendo? Não está sendo compartilhado. Só um segundinho. Nós alcançamos o capítulo 10. Deixa eu compartilhar minha tela. E vocês me confirmam se vocês estiverem vendo. Conseguem já ver, né, minha tela? Então, tem pessoinhas entrando aí, a todos estão chegando, um bom dia. Nós já fizemos nossas orações, já cantamos também. Você é muito bem-vindo. E agora a gente vai fazer a nossa leitura, começando pelo capítulo 10. Mas antes de começar, eu gostaria de saber quem esteve aqui ontem, lendo o capítulo 9, que tem como título Atividade e Vida. Teve algo que você gravou, algo que você marcou, algo que te chamou a atenção, alguma coisa? Você gostaria de compartilhar conosco? Não precisa abrir o áudio, só escreve aí no chat. Escreve no comentário do YouTube também, ou aqui no Zoom. O que foi que você gostou mais, ou o que foi que o Espírito Santo te trouxe a atenção na leitura de ontem, no capítulo 9? Foi uma leitura extensa, mas necessária, na verdade? Deus é a fonte de vida, luz e felicidade para todo o universo. O amor que tivermos a Jesus se manifestará no desejo de trabalhar como Ele trabalhou. E aí aqui fala também que Jesus, e é só à medida que assim cumprimos o propósito divino de nossa criação que a vida nos poderá ser uma bênção. Você sente que a vida não é uma bênção? Então reflita isso aqui, ó. Se você está cumprindo o propósito divino. Se não cumprir o propósito divino, não vai ser uma bênção. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo. Eu conheço pessoas com muito dinheiro e que são depressivas. A gente também já viu no jornal pessoas que aparentemente têm tudo e elas se matam, se suicidam. Por quê? Porque a vida dela não é uma bênção. Porque a vida dela não é uma bênção se ela tem tudo que o mundo pode oferecer. Porque ela não encontrou o propósito divino. E qual que é o propósito divino? O propósito divino é ser feliz em Cristo Jesus, ter vitória sobre o pecado, para Satanás não fazer parte da sua vida, do seu coração, da sua alma, e você compartilhar isso para as outras pessoas através dos dons que Deus te dá. É isso. Não existe nenhum outro propósito na vida. É simples. Foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus sonhou contigo antes da fundação do mundo. Deus desenhou as suas jornadas, os dias da sua vida há milhares de anos atrás. Milhares. Ele já imaginava em fazer você nascer no ano que você nasceu, que foi o ano de 1957, ou alguns aqui nasceram no ano de 1966. Seja lá qual foi o ano que você nasceu. Deus já tinha desenhado exatamente o lugar, o dia, a data, a hora para que você iria nascer. E Ele tinha um plano de felicidade para você. Mas vi que minha vida foi só uma loucura, só uma porcaria. Foi só sofrimento em cima de sofrimento. E isso não era plano de Deus. Isso não era plano de Deus. Ah, então você quer dizer que o plano de Deus é só flores? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que mesmo nas dificuldades é possível ser feliz. Um cristão de verdade, ele é feliz com um colchão fino no chão. Vou dizer mais, um cristão de verdade, ele é feliz até mesmo sem colchão.
dormindo no chão duro. Porque a felicidade dele não está nas coisas, está no contentamento de saber que ele obtém uma vitória no Senhor e que, mesmo sendo pobre de recursos nesse mundo, ele é rico nas vitórias espirituais, coisas que muitas pessoas buscam e não têm, ou sequer buscam, porque elas estão muito dispersas, muito distraídas com as coisas do mundo. Ok? O que foi que mais que a gente leu ontem? As oposições e as provações que vocês encontram na vida te impelem para a Bíblia e para a oração. E se nem isso você faz com que você comece a ler a Bíblia, então não tem jeito para você. Se nem o sofrimento, se nem o desemprego, se nem a doença faz com que você dedique-se a buscar o Senhor, o que que Deus pode fazer? O sofrimento, muitas vezes, é o megafone de Deus. Aumente suas percepções espirituais através do jejum. O irmão perguntou ontem, Vitor, o que que você fala com um jejum de 40 dias? A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso. A gente também viu que Jesus atuou como um carpinteiro e isso já é o plano divino. Quando você tem um emprego e você dedica-se de forma íntegra, honesta e justa em tudo que você faz, e você, seja lá qual for sua profissão, costureira, cozinheira, limpador, gari, motorista de caminhão. Se você fizer da forma que Deus espera que você faça, em justiça, em obediência, em circunstâncias espirituais, colocando tudo diante do Senhor, você já pode ser e será guiado por Deus para ser uma grande bênção para a humanidade. Porque tudo que é bom vem de Deus. Até mesmo a pessoa que se dedica a levar uma caixa do ponto A para o ponto B. Se não fosse você, eu não conseguiria ter acesso a essa caixa. Então, glórias a Deus por isso. Eu falo um pouco mais sobre isso na minha série Prosperidade Pura. Deus, no nosso canal lá, Deus, Dinheiro e Matemática, tem um episódio específico que eu explico que o porquê que as pessoas dizem obrigado quando elas saem de uma loja, né? O obrigado, o obrigado vem da palavra obrigação. Eu tenho uma obrigação contigo. Então, toda vez que alguém me faz um favor, né, eu tenho uma obrigação de retribuir aquele favor, correto? Para a pessoa. Então, eu não, e essa obrigação é um dever, é uma dívida. É uma dívida. E o que que a palavra do Senhor fala? A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Então, o vendedor de sapato que se ajoelha para me servir e busca várias opções de sapato, e busca ali diversas cores e tamanhos, ele está servindo a mim, ele tá prestando um favor para mim. Imagina se não houvesse loja de sapato e eu quero um sapato, eu teria que matar um boi para poder pegar o couro, curtir o couro, fazer. Seria horrível, seria horrível. Ou, se eu não quisesse um sapato de couro, quisesse sapato de borracha, eu teria que saber como processar a borracha, porque eu nem sei como é que eu faço isso. Então, o fato de existirem lojas de sapato, fábricas de sapato, depois lojas de sapato, é uma benção. E aí o vendedor, ele está ali prestando esse serviço. Fala, não, vendedor, ele não está ali de graça, ele está ali porque ele tem um salário. Mas preste atenção. O salário é mantido pelo quê? Pelo lucro da loja. Pelo lucro da loja, certo? Então, o vendedor, ele se ajoelha para me servir. Aqueles vendedores que não se dispõem a servir são os vendedores dos quais a gente não compra mais, na é verdade. Aquele imagina, você vai numa loja e ele fala assim, não, vai lá você e pega. Você sabe que aquela loja você não volta mais. Mas é justamente naquela loja em que o vendedor vem, tem carinho com você, paciência, você fala, olha, esse vendedor é um bom vendedor. E quando estiver falando de vendedor, pense em todas as demais profissões do mundo, todas. As pessoas estão servindo umas às outras. E aí, quando ela presta e finaliza esse serviço, digamos, ela traz o sapato, imagina se eu pegasse o sapato nas mãos e simplesmente saísse da loja e falasse, ó, muito obrigado, sem pagar. Eu saísse com o sapato, gostei, é exatamente esse sapato que eu preciso para ir para a igreja, exatamente esse sapato que eu estou precisando para um novo emprego que eu tenho, que eu vou começar. Então eu saio da loja e falo, muito obrigado. O que que eu estou fazendo? O que que eu estou. Irmãos, a palavra do Senhor nos admoesta a prestarmos atenção em todos os detalhes da nossa vida. Em todos os detalhes. Até mesmo nas coisas mais bobinhas. Nas coisas que parecem mais irrelevantes, como, por exemplo, um muito obrigado. Existe um significado espiritual nisso. Então eu digo muito obrigado, significa que eu estou obrigado a pagar um favor para o vendedor.
certo? Pagar um favor para o vendedor. Saindo daquela loja com aquele sapato em mãos, se assim me fosse permitido, adivinha só, eu estou saindo com uma dívida. E essa dívida, se não for paga, é um pecado sobre mim. Vocês compreendem isso, não? O rapaz prestou um serviço, ele fez um favor para mim, e agora eu estou saindo com o sapato em mãos, e agora eu tenho uma dívida para ele, contra ele. Qual é a melhor forma de pagar essa dívida? Ao invés de eu ficar pensando em ligar para o vendedor, ah, eu vou ajudar você na sua mudança, ou eu vou ajudar a sua mamãe que está doente. Não, existe uma forma mais fácil, mais direta, que é simplesmente eu pegar, colocar a mão no bolso e tirar algumas notas de dinheiro e pagar para ele. Ao pagar com o dinheiro, eu estou quitando a minha dívida. Aquele favor que aquele vendedor estava fazendo para mim, num primeiro momento, é de graça. Ele não sabe se eu vou pagar. E literalmente em hebraico, loja, o que aquele vendedor está fazendo, o que um prestador de serviço está fazendo é graça. Graça em hebraico é hen. Escreve hen, eu vou escrever aqui para vocês. Parece que escreve com C-H-E-N, como se fosse shen, mas na verdade é hen, que fala em hebraico. Então ele está fazendo graça, porque ele também é graça do Senhor, é reno também. A graça que Deus tem por nós todos os dias, permitir que a gente acorde, dá o poder para que a gente levante e trabalhe, chama-se reno. E olha só que interessante, aquilo que o vendedor está fazendo também é reno, é graça, ele está dando graça para outras pessoas, entende? E agora eu tenho que pagar essa graça. Adivinha qual é a graça que não dá para pagar? A graça da salvação em Cristo Jesus, porque ele morreu por nós, a vida dele é mais valiosa que nossa. Então a gente não tem como pagar a dívida contra Jesus. Vocês me compreendem? Mas a dívida contra o sapato, eu consigo pagar. De qual forma? Colocando a mão no bolso e pagando o dinheiro. Então, o REN que está ocorrendo ali, aquela graça que está ocorrendo ali, a loja, ela está entregando graça para todas as pessoas. De novo, imagina se você não tivesse loja de sapato. Como é que você iria fazer? Você iria ter seu pé machucado o tempo todo. Cobras iriam te picar. Porque você não consegue fabricar seu próprio sapato. Então é uma bênção a loja de sapatos. Vocês conseguem compreender isso, meus irmãos? Tanto é que em hebraico, loja se chama Hanut, um lugar de graça. Olha só, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de lojas comerciais. Aquela loja de potes de plástico, aquela loja que vende, o restaurante que vende comida, a loja onde você vai pagar a sua conta de luz, chama-se Hanut, um lugar de graça. Porque é um lugar que está dando graça e abençoando a vida das pessoas. Com o quê? Com facilidades. Abençoando a vida das pessoas com o quê? Com coisas que são necessárias para a gente. Água, remédio, comida, roupa, coisas que nós precisamos, panela. Hanut é um lugar de graça, a loja. Então, a loja, se você é dono de uma loja e às vezes você se sente mal, ai, que meu sonho era dar as coisas de graça, porque assim, é só assim que eu acho que Deus estaria me abençoando. Está incorreto esse seu pensamento. Porque o lucro, você tem o custo do sapato, custou, sei lá, R$ 15 na fábrica, e agora você vai vender por 30. É com este lucro que você paga o salário dos seus funcionários e mantém a sua Hanut, a sua loja de graça aberta. É como se fosse o dízimo. Assim como é necessário que tragamos o dízimo para a casa do tesouro, para mantimento da obra do Senhor, para o Evangelho, para que os pastores continuem trabalhando por nós, a mesma coisa, tenho que dar o lucro para aquela loja. Então não é pecado cobrar margem de lucro. Você que fica pensando, eu tenho trabalho com produtos naturais, eu gostaria de dar de graça para as pessoas. Não pense dessa maneira. É óbvio que você pode abençoar alguém que tem maior necessidade e por aí vai. É uma bênção isso. Mas faz parte do programa desse estabelecimento desse sistema que você tem o lucro. Então, se a sua veia custa R$ 8, você vende por 16, você vende por 15, você vende, sei lá, você coloca a margem de lucro calculada direitinho, uma margem honesta, para que com o lucro você possa manter a sua Hanut, manter a sua loja, porque sem o lucro você vai perder a graça, você vai diminuir a graça no mundo. Agora, se você tem um lucro, você aumenta a graça. E com aquele lucro você pode abrir uma outra loja de Hanut e você vai ter duplamente o, o fornecimento de graça. E você pode abrir uma rede de lojas e isso se transforma na multiplicação da graça.
É melhor que tenha uma multiplicação da graça numa empresa que seja honesta, que é a sua, do que a multiplicação da falta de graça ou da injustiça de pessoas que são desonestas. Vocês compreendem isso? Então, que só estou compartilhando isso porque muitas vezes as pessoas se sentem sujas, né? Cobrar é sujo, é pecado. Não é pecado. Pecado é você cobrar um valor inadequado, um valor injusto. Mas uma vez que você coloca uma margem de lucro justa, isso tem o estabelecimento, tem o compartilhamento da graça, porque o lucro permite que você mantenha a sua Ranute, que é o lugar de graça, que é a loja, onde você está prestando serviços de bênçãos para outras pessoas. Ok? Conheciam esse conceito? Não. Isso abre para vocês uma visão diferente a respeito do seu emprego? Ou a respeito do seu sonho de empreender? Compartilha aqui comigo, fala aqui para mim. E se você quiser maiores detalhes a respeito disso, de novo, vai lá na nossa playlist, no nosso canal, que lá tem uma série de 27 lives só a respeito da questão de Deus e finanças, Deus e dinheiro, a relação, e a gente quebra ali muitos paradigmas que, infelizmente, ao longo do tempo foram sendo acumulados de uma forma incorreta entre nós cristãos. E é por isso que isso me traz muito peso, porque eu vejo muitos cristãos oprimidos pela questão financeira, ou seja, pela dívida, ou seja, pelo medo de prosperar, ou seja, porque não sabem empreender. E, infelizmente, nós éramos para ser cabeça e não cauda. E o que acontece é que a maior parte dos nossos irmãos na fé estão sendo oprimidos e não tem nenhum destaque no aspecto, nenhuma liderança no aspecto da economia, no aspecto do governo, no aspecto das finanças. Isso é plano do inimigo, eu tenho certeza disso. Isso é plano do inimigo, que nos ensina coisas errôneas para que a gente se sinta limitado, para que a gente viva de uma forma limitada, para que a gente não compreenda qual é o plano de Deus para a nossa vida e o plano de Deus para o mundo. E nosso plano é compartilhar o evangelho. Só que para compartilhar o evangelho, precisa do que primeiro? Do Espírito Santo, é verdade. Mas precisa de recursos. E os nossos irmãos simplesmente não têm recursos. E os que têm recursos não compartilham. Então, assim, a nossa obra, ela mingua. Ao invés de ela se expandir, ela diminui. Não é verdade? E é uma pena isso muito grande. Bom, eu não vou me deter mais sobre isso, senão a gente não consegue fazer a nossa leitura de hoje. Mas queria fazer esse compartilhamento, esse parênteses aí. Fica o convite para quem quiser entender mais sobre isso, vai lá no canal, que a Aurenice já compartilhou aqui no grupinho. Se inscreve no canal lá. E vai ter vídeo novo lá, viu? Vou voltar a gravar lá após aqui a semana da Caminhando Cristo, a gente vai começar a gravar lá de novo. Então vamos lá, capítulo 10, o Deus que eu conheço. Muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-se a nós e pôr-nos em comunhão com Ele. A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. O coração aberto é impressionado com o amor e a glória de Deus manifestados nas obras de suas mãos. O ouvido atento ouve e compreende as comunicações de Deus pelos objetos da natureza. Os verdejantes campos, as árvores altaneiras, os botões e as flores, a nuvem que passa, a chuva, o rumorejante regato, as glórias do firmamento, tudo nos fala ao coração, convidando-nos a familiarizar-nos com aquele que os criou a todos. Olha que benção! Os campos, as árvores, as flores, a nuvem, a chuva, o riachinho, as glórias do firmamento. Isso nos fala ao coração. É por isso que é bom você morar no campo, porque na cidade todo o concreto, o barulho do trânsito não permite que a gente reflita e consuma e contemple as coisas pequenas do Senhor, né? Plano de Deus que você viva no campo. Nosso Salvador ligava suas preciosas lições às coisas da natureza. As árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos, o belo firmamento, assim como os incidentes e o ambiente da vida diária. Tudo ligava ele às palavras de verdade, para que suas lições fossem assim muitas vezes trazidas à memória, mesmo em meio dos absorventes cuidados da trabalhosa vida humana. Legal, né? Jesus tinha esse método de ensino. Ele falava sobre a flor e dava uma lição bem bonita a respeito da flor. Falava sobre a colina e dava uma lição bem bonita sobre a colina. Aí, quando nossos olhos são levados às flores, a gente lembra da história que Jesus contou. Quando nossos olhos são levados para as colinas, os lagos, a gente lembra de uma história que Jesus contou. Isso vai trazendo à nossa memória lições de vida, lições espirituais.
Deus deseja que seus filhos apreciem as suas obras e se deleitem na singela e serena formosura com que adornou nosso lar terrestre. Ele ama o belo e, acima de tudo, que é exteriormente atraente, ama a beleza de caráter. É isso aqui que eu gostaria de destacar para vocês. O que que Deus ama mais? O que está dentro ou o que está fora? É o que está dentro, a beleza de caráter. Mas Ele também ama o que está fora. Acima de tudo que é exteriormente atraente, ama a beleza de caráter. Então, meus queridos, primeiro, ser bonito por dentro. Segundo, ser bonito por fora também. É o plano de Deus que nossa casa seja bonita, o nosso carro seja arrumadinho, que nós plantemos flores no nosso jardim, no nosso campo, no nosso sítio, que nós mantenhamos o nosso guarda-roupa bem ordenado. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a clamar para o Senhor, porque por algum motivo, algum demônio tomou conta da minha vida na juventude, talvez porque eu saí de casa muito cedo. E eu simplesmente fui muito desorganizadinho nas minhas coisas, assim, de gaveta e de coisas mais. E trouxe até problemas no meu casamento, isso, né? E aí, juntos, em oração e clamor, nós temos buscado uma mudança e uma reforma na nossa vida e temos alcançado vitórias em Cristo. Isso nos traz muita alegria, muita alegria. Deus deseja que a gente cultive a pureza e a simplicidade. Isso em tudo, não só no nosso caráter, mas no nosso lar, na nossa geladeira, na forma que a gente cozinha, tá? As mudas graças das flores. Se tão somente estivermos atentos, as obras de Deus nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Desde as estrelas que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após século a rota invisível que lhes é designada, até o infinito átomo, todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. Que impressionante isso, né? É tão legal isso, né? Saber que você olha assim para uma estrela e aquela estrela ela tem tá tão distante, né? A milhões e milhões de quilômetros e você consegue enxergar a luz dela. Deus colocou ela lá para você e por você. E Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade. Ao mesmo tempo, cuida das necessidades do pequeno pardal. Só Deus mesmo para fazer isso. Que confiante solta o seu humilde gorjeio. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Amém? Amém. Deus está prestando atenção, meus queridos, em você. Tanto é que a gente aprendeu aqui nos nossos primeiros dias. Deus sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça. Deus chora por você. As palavras de choro que você tem, de lamento, é o próprio Deus que coloca dentro de você. Vocês se lembram disso que a gente aprendeu? É o próprio Senhor. As pessoas consagradas, mesmo aquelas que estão aflitas, as palavras que saem da sua boca chorando ao Senhor, foi o próprio Deus que coloca em você para que você ore para Ele mesmo, para que Ele resolva essa situação na sua vida. Isso é impressionante. O fato de que Deus, Ele retira, Ele invoca em seus filhos o que deve ser dito, o que deve ser pedido. Não é legal isso? Como Jesus falava, nenhuma palavra eu falo que não seja da vontade de Deus. Nenhuma. Tanto é que, às vezes, quando a gente está em sofrimento, corremos o risco, a tentação de justamente falarmos aquilo que nos dá vontade. E quando Jesus estava no seu momento de sofrimento, no jardim de Getsemane, como é que ele finalizava a oração? Mas não seja feita a minha vontade. Pode ser que nesse momento eu esteja falando aquilo que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Então, que seja feita a sua vontade, meu Deus. Essa deve ser a nossa oração também. Se tão somente crêssemos isto plenamente, desvaneceriam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus. É essa parte que eu não sei você, mas eu preciso crescer ainda na graça do Senhor. Ó, ansiedades inúteis. Eu vou ser sincero para você. Quando eu desobedeço a palavra de Deus,
a minha ansiedade aumenta. Porque significa que eu estou seguindo o meu próprio caminho e aí eu estou esperando que aquilo ali dê certo. Só que aí eu não consigo confiar e descansar nos braços do Pai, porque eu fico imaginando, talvez ele não me abençoe porque eu acabei seguindo um atalho ou acabei fazendo algo que não seja de acordo com a vontade dele. E isso me traz ansiedade. Agora, quando eu estou confiante e seguro de que eu fiz a vontade de Deus, eu fui obediente em tudo, a ansiedade ela diminui e ela some. Eu vou dar um exemplo. Se eu passo uma semana inteira, um mês inteiro de trabalho e eu não faço a minha parte, eu sou preguiçoso, desobediente, não me planejo bem, não executo as minhas tarefas da maneira que eu deveria executar, e aí depois eu fico pensando, será que eu vou conseguir obter êxito no meu trabalho? Será que eu vou conseguir realizar a venda? A ansiedade toma conta de mim. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte, porque eu não fui obediente, porque eu não me dediquei em devoção ao Senhor, porque eu não corri atrás do que eu deveria correr. Agora, quando eu faço a minha parte direitinho, de uma forma organizada, ordenada, e eu reflito dia após dia pensando, hoje não teria nem como eu fazer algo melhor do que eu fiz, porque realmente me deu o meu melhor e Deus me abençoou para que eu fizesse o meu melhor. Eu faço isso no dia um, no dia 2, no dia 3, até o dia 30. Adivinha o que acontece quando eu chego no dia 30? Eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mesmo que diante dos meus olhos as coisas não estejam dando certo da forma que eu gostaria. Eu vejo as coisas assim como que eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu tenho fé e eu descanso no Senhor, sabendo que eu fiz o que estava à minha disposição de fazer. E eu não me desviei nem para a esquerda nem para a direita, porque o Senhor me segurou pela mão e me trouxe a obediência, a fé em Cristo Jesus. Então eu sei que eu vou conseguir pagar as minhas contas. Eu sei que Deus não vai me desamparar. A ansiedade, ela simplesmente some, ela simplesmente desvanece. A minha vida fica mais leve, porque o jugo de Jesus é leve. Vocês entendem isso, meus queridos? Quando a gente pensar em meu casamento, pode ser que não dê certo, pode ser que eu me divorcie. Muitas vezes a ansiedade vem justamente do porquê. Do porquê a gente reflete e fala assim: eu não estou vivendo o amor que Cristo disse que eu deveria realmente viver. Ao invés de eu ter a paciência, eu usei de palavras duras, eu fui crítico, eu retruquei, eu devolvi na mesma moeda para minha esposa, para o meu esposo, e agora estamos com risco de nos divorciar. Isso traz ansiedade, isso traz medo, isso traz sofrimento, isso traz angústia. Agora, se você tem obedecido a palavra de Deus, tem amado acima de tudo, tem levado, tomado prejuízo, o dano, e isso de uma forma muda e calada, assim como Jesus morreu na cruz, como um cordeiro mudo, e você tem devolvido amor. Quanto mais ódio você recebe, você devolve com amor, a sua ansiedade vai embora. O sofrimento pode até permanecer, como o sofrimento da cruz permaneceu, mas a ansiedade vai embora. É esse o convite de Jesus para mim e para você. Que você não viva mais em ansiedade. E qual é o segredo? Você viver em comunhão para você andar em obediência. Andando em obediência, a ansiedade ela vai embora. Você consegue descansar no seu seguinte: olha, sabe uma coisa? Eu tenho sido um dizimista fiel. Devolvido nas primícias. O que é nas primícias? Assim que eu recebo o meu dinheiro, primícia é na hora. Você já separa o dízimo. Eu tenho devolvido a oferta, e aqui também vai uma outra dica. Para quem não sabe ofertar, vai lá no nosso canal e assiste. Como que os judeus prosperam? Qual é o montante que os judeus realmente devolvem do seu salário? É no mínimo 25%, irmãos. E aí eles vão crescendo, quanto mais vão prosperando, até chegar 30, 40, 50. E existem pessoas que devolvem 90% do que ganham. E mesmo assim, elas são bem-sucedidas e elas vivem apenas com 10%. E esse é meu objetivo de vida. Esse é meu objetivo de vida. Depois eu conto para vocês como é que funciona. É o dizimista reverso. É uma bênção. Quando eu soube que isso existia e eu fui estudar a respeito, eu fiquei impressionado. Os segredos da prosperidade dos judeus. Eu falo sobre isso lá em um dos vídeos. Eu cheguei a mandar e-mail para um rabino, depois eu conto sobre isso. Um rabino americano.
perguntando para ele alguns aspectos de como é que funcionava, porque eu não entendia. Infelizmente, na nossa igreja não é ensinado. E a gente, por não saber o acesso às coisas que Deus estabeleceu, as regras, as leis dele, a gente acaba não usufruindo da bênção que Deus tem para nós. Assim como as pessoas não usufruem da bênção do sábado porque não conhecem. Mas nós conhecemos e é uma bênção para a gente, né? É um refrigério. Pois é, existem leis a respeito do dinheiro, as quais a gente não segue porque a gente não conhece. E como eu já falei, aquilo que a gente não conhece não nos é imputado como pecado, mas a gente paga a consequência por não seguir. Infelizmente, a gente paga a consequência por não seguir, né? Então, continuemos. As ansiedades inúteis. Mas eu ainda tenho um pouco de ansiedade, eu tenho clamado para que Deus realmente me mostre como eu viver 100% sem ansiedade. Ah, deixa eu falar uma outra coisa. Quando fala aqui dos passarinhos e tal, aí fala assim: veja os passarinhos, tá lá em Mateus, né? Eles não semeiam nem colhem, mas mesmo assim Deus os sustenta. E aí algumas pessoas traduzem isso que é como se a gente também não precisasse trabalhar, porque Deus vai nos sustentar. Eu tenho um estudo sobre isso. O que que aquele verso realmente diz, tá? No final do verso ele mostra o seguinte: não é o fato de não trabalhar, porque o não trabalho é pecado, tá? A ociosidade é pecado. O que fala é o seguinte: eles não têm ansiedade. Então o convite de Deus para você é que você também trabalhe, mas não viva ansioso. Se você está ansioso, é porque está fazendo as coisas erradas. Se você está ansioso, é porque tem alguma coisa que você não está fazendo direito. É porque você ainda não entregou ainda, você ainda não entregou sua vida por completo na comunhão e na devoção ao Senhor. Para que a ansiedade seja retirada do seu emprego, ou a ansiedade seja retirada do seu casamento, ou seja retirada dos seus estudos, ou do seu plano de vida. Ok? Então, aquele verso sobre o passarinho não é não trabalhe, é trabalhe muito, mas não fique ansioso. Espere que o resultado vai vir de Deus, espere que o resultado vai vir do Senhor. Mas isso só é possível a gente alcançar esse nível de confiança quando a gente percebe, olha para trás e percebe, eu tenho feito a minha parte de maneira coerente com a palavra de Deus em tudo, nos maiores e nos menores detalhes. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo que é grande, que é pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Não é pesado para Deus te abençoar, tá? Não é pesado. Para Ele é super leve. Ele consegue construir um mundo desse tamanho, que é 1 milhão de vezes maior que a Terra, e tudo funciona. Abençoar a sua vida é coisa bobeira para Deus, mas Ele não pode abençoar aquilo que está errado. A gente precisa realizar reformas na nossa vida. Não adianta você sonhar com muito, sendo que você não está sendo fiel com pouco. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Havíamos de desfrutar então um repouso de alma, ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Olha só, e era o meu caso. Eu realmente sofri por muitos anos da minha carreira com ansiedade constante. Não conseguia repousar. Hoje eu já consigo repousar um pouco mais. Eu preciso avançar neste repouso de fé no cuidado divino. Ainda preciso aumentar, mas para a honra e glória de Cristo, estou aprendendo, estou aprendendo. Eu gostaria de convidar vocês também para desenvolver essa habilidade, esse fruto do Espírito no Senhor. Enquanto vos deleitais nas atraentes belezas da terra, pensai no mundo por vir, o qual não conhecerá jamais a mancha do pecado e morte, onde a face da natureza não mais apresentará as sombras da maldição. Representai-vos na imaginação o lar dos remidos. E lembrai-vos de que ele será mais glorioso do que o pode pintar vossa mais brilhante imaginação. Nos variados dons de Deus, em a natureza só discernimos o mais pálido vislumbre de sua glória. Está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. E aqui vai um comentário para os jovens. Tem muitos jovens que falam: eu não queria que Jesus voltasse porque eu queria casar primeiro. Porque eu queria me formar na faculdade primeiro para poder conseguir meu emprego. E eu fico assim impressionado com esse pensamento. Eu realmente, isso rasga meu coração, porque eu falo, meu Deus, que pensamento mais tolo de imaginar que o sexo é melhor do que o céu. É porque eu ouvi falar que não vai ter sexo no céu, então eu quero matar minha curiosidade aqui, porque chegando no céu não vai ter, não é verdade? O que Deus está dizendo é que no céu nós vamos ter coisas melhores do que nós temos na terra. Melhores, melhores. Então, sem discutir a questão do sexo, eu até imagino, veja só.
todo esse aspecto, tipo, não, essa aqui é minha filha, aqui é minha esposa, o meu esposo, esse é seu filho, o meu filho. No mundo nós vivemos um amor egoísta. Nós podemos até achar bonitinho o filho, o netinho da Norma, ou o filho da Josilene, o netinho de fulano, a gente acha bonitinho, mas a gente não ama verdadeiramente como se fosse o nosso filho. Agora imagina no céu, onde o amor vai ser pujante de tal maneira que vai ser palpável. Um amor que está entrelaçado e provindo da fonte, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma mancha de egoísmo ou de inveja, simplesmente fluindo num dilúvio de amor entre nós. Qual vai ser o sentimento que nós teremos? Como que a gente vai conviver nesse ambiente? Todo mundo vai se amar de tal maneira que é como se o seu filho fosse o meu filho. É como se a minha filha fosse literalmente a sua filha. Para você que não teve mãe, para você que foi impedido, cerceado dessa oportunidade de receber o abraço de uma mãe amorosa, talvez teve uma mãe, mas ao invés dela te amar, ela te maltratou, ela abusou, ela violentou você. Ou um pai que você gostaria de se ver as pessoas falando assim, ai meu pai, eu amo meu pai, e você fala, poxa, eu nem sei o que que é esse sentimento, porque eu não sei o que é ter pai. Meu pai foi um ignorante, foi um bêbado, ou meu pai morreu quando eu era pequeno, meu pai nos abandonou. No céu, você não vai ter apenas um pai, você vai ter centenas de pais, 400 pais, 500 pais, 1 milhão de pais. As pessoas, os homens, vão te amar como se você fosse filha deles, como se fosse esposa, como se fosse ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo. Vai ser um amor pujante. Você vai ver as pessoas e você vai abraçar elas, homens e mulheres e crianças e velho não vai ter velho cacareco, né? Mas pessoas mais maiores ou menores, seniores ou mais infantis, e vai ser um amor que você nunca teve na Terra. E aquilo vai rasgar o seu coração de felicidade, que vai fazer você chorar. Você fala assim, meu Deus, coisa maravilhosa. Eu tenho uma pessoa aqui que, pronto, ela virou meu pai. Só que você vai ter outras pessoas que também você pode chamar elas de pai. É muito superior a sexo. É muito superior ao sexo. E digo mais, eu ainda acredito que Deus não faz nada à toa. Não faz nada à toa. O órgão genital não surgiu depois do pecado. Eu não acredito que Satanás vai conseguir falar o seguinte: ah, eu vou morrer aqui, mas eu vou deixar para vocês uma marca. Vocês nunca mais vão poder usufruir de tal coisa. Eu não creio nisso. Eu não acho que Satanás tem nenhum poder sobre Deus. Se Deus criou a gente com os órgãos genitais, é porque tem um propósito. Os órgãos genitais não surgiram depois do pecado. Foram criados antes do pecado, então eles são perfeitos da maneira que eles são. Então, das duas, uma. Ou eles voltam a ser usados, ou eles vão ser usados de uma maneira ainda mais gostosa. Amém? Para quem gosta aí de sexo, fica aí o convite. Vai ser ainda de uma forma ainda mais gostosa. Porque Deus não faz nada para ser jogado fora. E se Satanás vai conseguir tirar alguma coisa de nós, Deus vai colocar e vai nos dar dobrado, triplicado, multiplicado em prazer e em felicidade. Coisas melhores ainda. Então não se limite às coisas desse mundo. Eu não quero que Jesus volte porque eu quero trabalhar, eu quero. Em nome de Cristo Jesus, clame para que Deus te dê uma renovação de mente. As coisas no céu vão ser muito melhores do que são na terra. Toda essa visão, né, de céu branco, monótono. O Espírito de Profecia fala que nós vamos desenvolver as nossas faculdades ao limite do infinito. Você gosta de matemática, você vai estar estudando matemática o tempo todo. Tem gente aqui que fala assim, ai Deus me livre, não gosto de matemática. Tudo bem, você gosta de planta, você vai estar todos os dias estudando plantas novas e você vai aprender a fazer enxerto. Você gosta de fruta, você vai misturar a jaca com a temoia. Você vai fazer uma manga que tem gosto de banana. Você vai poder fazer isso no céu. Deus vai permitir que faça isso, porque o enxerto também não é pecado. O enxerto foi Deus que criou. A possibilidade de você cruzar uma frutinha com outra foi Deus que permitiu isso. Então você vai poder fazer isso no céu. Você vai poder criar suas próprias frutas. Você gosta de música? Vai acontecer o seguinte: aqui, quem que gosta de música aqui? Levanta a mão. Você vai poder começar a aprender com um anjo. Me ajuda a fazer um instrumento e você vai criar o seu próprio instrumento. E um dia você vai chamar assim, falar assim: Vitor, vem cá. Giovana, Aurinice, vem cá que eu vou mostrar algo para você que eu fiz. E a gente vai chegar lá e falar assim, o que que é isso aí? A gente vai ver assim um negócio bem gigante, feito todo de marfim de ouro. Você fala assim, eu criei um novo instrumento que assopra aqui, ó. Quando eu assopro aqui, sai um som de
como se fosse um oceano, só que afinado, e canta hinos para o Senhor. Mas se eu aperto essa alavanca aqui, sai um som mais agudo. Eu levei 500 anos para fazer esse instrumento, e quem me ajudou foi um anjo, o anjo Gabriel, e ele me deu dicas de como fazer o som, porque as pessoas acham também que quando você chegar no céu, você vai ter todo o conhecimento. Não, o único ser onipresente, onisciente, onipotente é Deus. Quando você chegar no céu, você vai ter que aprender as coisas. Você quer fazer um instrumento, você não vai fazer assim, igual o X-Men, igual os desenhos animados e as coisas aparecem. Você tem que construir. Fala assim, eu sonhei, meu Deus, eu sonhei essa noite em fazer um instrumento para Deus, para dar glórias a Deus. E você vai trabalhar nesse instrumento por 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos. E depois de 5.000 anos você vai terminar esse instrumento. E todos nós vamos dar glórias a Deus quando você tocar uma música que você mesmo compôs ou que a sua amiga compôs. E você vai tocar um coral com aquele instrumento novo e todo mundo vai assim, que maravilha isso que você fez. Ou você que gosta de artes, gosta de pintar, só que nunca teve a oportunidade de desenvolver isso. Um dia estaremos lá todos conversando, você vai assim, vem cá, gente, que eu quero mostrar um negócio para vocês. E quando nós formos lá, vai estar numa área separada assim, você fala assim, olha o que eu desenhei, olha a escultura que eu fiz. Você fez uma escultura da abertura do Mar Vermelho em ouro maciço em tamanho real. Em tamanho real, aquelas ondas gigantes, todas feitas de ouro, e as imagens e as estátuas de Moisés com o povo de Israel passando. Quanto tempo você levou para fazer isso? Você levou, sei lá, 1 milhão de anos. Você ficou 1 milhão de anos trabalhando nesse projeto e você finalmente terminou. E nada é para sua vaidade, não é para ganhar dinheiro, não é para vender, é para dar glórias a Deus, para lembrar um dia que Deus libertou seu povo e todo mundo vai dar glórias a Deus. Uau! E a gente vai bater palmas. Ficou lindo, maravilhoso isso aqui, essa arte que você fez com pedras de rubi incrustadas. Você levou 1 milhão de anos, porque é trabalho para poder fazer isso. De novo, não é com superpoderes. E as coisas aparecem, você vai ter que trabalhar, vai ter que aprender a derreter o ouro sem fazer sujeira, porque tudo no céu é organizado. Mas você vai poder trabalhar com ouro, com prata, com outros metais que Deus vai te dar, metais maleáveis, com coisas que ficam penduricalhas, assim, você vai fazer algo no formato, em tamanho real, de Davi e Golias, por exemplo, para poder lembrar aquela história. E Davi vai ficar do lado e fala o seguinte: deixa eu contar como é que foi isso aí. Que coisa maravilhosa que vai ser o céu. Permita sua mente divagar nas coisas divinas. O Espírito Santo vai te mostrando, vai te enchendo de prazer e de amor sobre o que ele tem preparado para você. E mesmo que isso te encha de paz e de alegria, ainda nem sequer chega perto do que realmente vai ser. Mas o fato de que você não tem o desejo, o amor pelo céu, é porque alguma coisa está errada. É porque os seus olhos estão muito voltados para as coisas do mundo, achando que emprego, que faculdade, que canudo, que pós-graduação e que sexo é melhor do que o céu. Tem alguma coisa desconfigurada na sua cabecinha, como estava na minha também. Mas graças a Deus eu fui curado. E hoje eu desejo o céu. Eu desejo ser feliz na terra também, porque é prometido. Se Deus promete, eu quero tomar posse. Mas mais ainda, eu quero estar preparado para o céu, porque no céu o bicho vai pegar. Vai ser muito da hora. Muito da hora. As coisas. Imagina poder estudar física pelo resto da. Eu gosto de física e de química, e tudo que você vai descobrindo, você fala assim: o amor de Deus está nessa célula, o amor de Deus está nesse átomo. Você vai entendendo a glória de Deus nas coisas da ciência mais profunda possível. Coisa boa, né? Que Deus tem preparado para mim e para você. Vale a pena se esforçar. Vale a pena refletir nas coisas divinas. E enquanto você se deleita nas atraentes belezas da terra, pensai nesse mundo por vir, o qual não conhecerá jamais a mancha do pecado e da morte. Poetas e naturalistas têm muito o que dizer acerca da natureza, mas é o cristão quem mais sabe apreciar as belezas da terra, porque ele reconhece a obra de seu Pai e percebe seu amor em cada flor, arbusto ou árvore. Ninguém pode apreciar plenamente a significação de montes e vales, rios e lagos, se não os olha como uma expressão do amor de Deus ao homem. Deus nos fala por meio de suas operações providenciais e pela influência de seu espírito sobre o coração. Em nossas circunstâncias e ambiente, nas mudanças que diariamente se realizam ao nosso redor, podemos encontrar preciosas lições. Se o nosso coração está aberto para discerni-las, tá vendo? Seu coração tem que estar aberto para discerni-las. O salmista, narrando a obra da providência de Deus, diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33:5. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmos 107:43. Irmão e irmã, Deus nos fala a nós por sua palavra.
Aí temos em linhas mais claras a revelação do seu caráter, de seu procedimento com os homens da grande obra da redenção. Então é o seguinte: se você não consegue refletir na natureza, se você olha a natureza e você não compreende as coisas do Senhor, pelo menos você tem a palavra de Deus revelada escrita. E aí, com o tempo, a gente vai criando sensibilidade para o Espírito para poder entender as coisas da natureza também, a leitura da natureza. Enquanto você não tem a natureza, você tem a Bíblia. Aí está aberta perante nós a história de patriarcas e profetas e outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tiago 5:17. Vemos como lutavam com abatimentos iguais aos nossos, como caíam sob tentações e como também nós o temos feito. E contudo, de novo, se animavam e venciam pela graça de Deus. Amém por essas histórias. É muito bom, né, ler essas histórias. E é bom contar para os nossos filhos também. Como é que se conta, como é que faz culto com os filhos? Deuteronômio 6:16, 17. De manhã e de tarde. Se você faz culto só de manhã na sua casa, permita-me falar isso, irmãos, com muito carinho, com muito amor, porque também era a minha realidade. Você está em pecado. Se você nem tem dia que você nem faz culto, então nem se fala. Mas eu estou falando, se você faz culto só uma vez na sua casa, está incorreto, não está de acordo com a palavra do Senhor. Deuteronômio 6:16, 17 fala que é de manhã e de tarde com seus filhos. De manhã e de tarde com seus filhos. E para você, pelo menos de manhã, de tarde e de noite, é algo que eu também tenho buscado no Senhor a força para que eu possa ter comunhão de manhã, de tarde e de noite. Senão você vai cair. O cristão que não ora, ele vai cair. E o cristão que está caído é porque não ora. Precisamos aumentar nossa comunhão. Memorizar verso na hora do almoço, fazer alguma coisa. Não permita passar o dia todo trabalhando igual um louco, esquecendo de parar para refletir. Você vai perder a guerra, porque o Espírito Santo precisa estar constantemente sendo convidado para dentro de você, senão você já se perde numa palavra, numa impaciência, num erro, num pecado. Compreende? Opa, parei de compartilhar sem querer. Continuemos. E considerando esses exemplos, ficamos animados em nossas lutas por conseguir a justiça. Ao lermos acerca das preciosas experiências que lhes foram concedidas, da luz, amor e bênção que lhes foi dado desfrutar, e da obra que realizaram pela graça que lhes foi dada, o mesmo Espírito que os inspirava, acende em nosso coração uma chama de santa emulação e um desejo de ser semelhantes a eles no caráter e de como eles andar com Deus. Disse Jesus acerca das Escrituras do Antigo Testamento. E quanto mais isso é verdade do Novo, são elas que de mim testificam, João 5,39. Dele, que é o Redentor, aquele aquele em quem se centralizam nossas esperanças de vida eterna. Sim, a Bíblia toda fala de Cristo, desde o primeiro relatório da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez, João 1:3, até a promessa final. Eis que cedo venho, Apocalipse 22:12. Nós lemos acerca de suas obras e ouvimos a sua voz. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudai as Santas Escrituras. Estudem a Bíblia, meus irmãos. Faça um plano para lê-la por completo. Se você ainda não leu a Bíblia por completo, faça um plano. E, pela graça de Deus, tome posse da promessa de que Ele vai te dar força para você conseguir. Não permita que Satanás vença você na sua desorganização, na sua falta de constância. Constância é um fruto do Espírito. Pede e Deus vai te dar. Pede, ele vai te abençoar. Não aceite a derrota, não declare a derrota. Ah, eu não consigo. Ah, porque eu não tenho jeito. Ah, minha cabeça não funciona. Ah, eu me perco. Pare de declarar a derrota e comece a declarar a vitória em Cristo Jesus. Senhor, até hoje eu tenho sido negligente, eu tenho sido bagunçado, eu tenho sido desorganizado. Eu não consigo terminar um livro, mas pela graça do Senhor eu vou conseguir terminar. Eu vou fazer a técnica da orelhinha do cachorro. Eu vou ler pelo menos 10 minutos por dia. Depois eu vou aumentar para 20, depois eu vou aumentar para 30, mas eu vou ler que nem seja 1 minuto por dia. Eu vou alcançar a vitória em Cristo Jesus. Irmão, se está, tome posse do poder de Deus. Ele está à disposição para te ajudar, para te abençoar. Enchei o coração todo com as palavras de Deus. São elas água viva a mitigar vossa sede ardente. São o pão vivo do céu. Jesus declara: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. Tá vendo? Se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber, você não vai ter vida. E ele mesmo explica essa declaração dizendo: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. O nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos, e como se dá na economia natural,
assim também na espiritual. É aquilo em que meditamos que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. O tema da redenção é tema que os próprios anjos desejam penetrar. Será a ciência o cântico dos remidos através dos séculos da eternidade. Não é ele digno, o que é digno? O tema da redenção. Não é ele digno de atenta consideração e estudo agora? A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por ele em nosso favor, demandam a mais séria e solene reflexão. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor e intercessor. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar seu povo dos seus pecados. Ao contemplarmos assim os temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus, porque a elas se misturarão cada vez mais a fé e o amor. Serão inteligentes e fervorosas, e haverá mais constante confiança em Jesus, e uma diária e viva experiência em seu poder de salvar perfeitamente a todos que por ele se chegam a Deus. Vamos continuar. E aqui a gente vai parar um pouco mais na frente aqui dessa penúltima página. Ao meditarmos nas perfeições do Salvador, havemos de desejar ser transformados por completo e renovados na imagem de sua pureza. A alma terá fome e sede de tornar-se semelhante àquele a quem adoramos. Quanto mais nossos pensamentos se demorarem em Cristo, tanto mais falaremos dele aos outros e o representaremos perante o mundo. Eu vou marcar isso aqui de verdinho, tá bom? A Bíblia não foi escrita para os doutos unicamente, só para quem é inteligente, para quem é formado. Ao contrário, destina-se ao povo comum. As grandes verdades indispensáveis para a salvação nela se acham reveladas com a clareza da luz meridiana. E ninguém errará nem perderá o caminho, a não ser os que seguirem seu próprio juízo, em vez da vontade de Deus claramente revelada. A vontade de Deus para a sua vida está claramente revelada. Cabe a você buscar esse conhecimento sozinho, você sozinho. Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem quanto ao que ensinam as Escrituras, mas sim estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Tá vendo? É gostoso o que nós estamos fazendo aqui? Sim. Ajuda bastante a ouvir sermões? Com certeza. Mas é seu dever buscar a palavra, a revelação por si mesmo. Por si mesmo. Será que o que Vitor está falando é verdade? Será que o que o professor Manuel Tapa está falando é verdade? Será que o que o pastor está falando é verdade? E muitas vezes é verdade, só que na sua leitura você vai ser revelado uma nova luz. Ou às vezes corre o risco de não ser verdade, porque a pessoa está enganada e está compartilhando algo de forma enganosa também. Que infelizmente temos ouvido em alguns púlpitos da nossa igreja. Mensagens que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E você está ali absorvendo, sorvendo aquela mentira. Qual é a saída? Abandonar a igreja? Óbvio que não. Sua saída é ler a Bíblia, para que você possa pregar da maneira correta, para que você possa admoestar os seus irmãos. Se permitirmos que os outros pensem por nós, nossas próprias energias e habilidades adquiridas vão fazer o quê? Se atrofiar. Por que que eu não consigo ler a Bíblia eu mesmo? Porque eu sempre fiquei confiando nos outros. E meu cérebro o quê? Atrofiou. Atrofiou. Vocês entendem a necessidade de você se esforçar um pouquinho mais, irmãos? As nobres faculdades do espírito podem, pela falta de exercício sobre temas dignos de sua concentração, ficar tão debilitado que percam a capacidade, perdeu a capacidade de apanhar a significação da palavra de Deus. Lê a palavra de Deus, mas não entende. Perdeu-se a capacidade. Mas ei, Deus pode restaurar a sua capacidade, amém? Deus pode restaurar a sua capacidade. Aquilo que você perdeu, Deus pode te dar de volta. Confie, clama, você tem que pedir, você tem que clamar em voz alta. O que a gente aprendeu lá em Provérbios 2? Tem que pedir em voz alta, sabedoria e inteligência. O espírito se ampliará se for empregado em pesquisar a relação dos assuntos da Bíblia, comparando passagem com passagem, coisas espirituais com coisas espirituais. Aí eu não entendo nada de profecia, aquele lance de 2.300 tardes, manhãs é tão confuso. Estude até deixar de ser confuso. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não gosta daquilo que a gente não entende. Tudo aquilo que a gente não entende, a gente não gosta. Mas tudo aquilo que a gente começa a entender dá um prazer, não dá, verdade? Você não gosta de computador, porque você não entende de computador. Mas você gosta de cozinhar. Aí aquilo te dá prazer. Por quê? Porque você entende de cozinha. Você compreende? É simples assim. Você vai começar a gostar da Bíblia quando você começar a entender a Bíblia. Ah, eu não gosto de profecia. Não é que você não gosta de profecia, irmão. Deixa eu parar de compartilhar aqui para você. Não é que você não gosta de profecia. É que você não entende profecia.
Mas a partir do momento que você começa a entender, você vai começar a gostar, você vai começar a pregar. Se Deus quiser, um dia você vai dar uma semana de oração inteirinha sobre Apocalipse e Daniel. Acredite, é assim que funciona. Eu estou falando em nome de Cristo Jesus, acredite. Você só não gosta daquilo que você não entende. Você só não gosta daquilo que você não compreende. A partir do momento que você começa a compreender, você começa a gostar. E você só vai compreender quando você se esforçar. Quando, não, peraí, eu vou entender esse negócio aqui, peraí. Nos 1300 horas da manhã, você começa quando? Ah, decreto de Artaxerxes. Daniel 8, 20, anota, você anota. Daniel 8, 24, tá. Mas não entendi essa parte ainda. O que é que se diz? Aí você vai buscando, vai clamando, e vai orando, e vai vendo vídeo, e vai clamando, e ora, e clama pro Espírito Santo. Meu Deus, me ensina e tal. E Deus vai te mostrando, e aos poucos você fala, opa, essa parte aqui eu já entendi. Eu não entendi ainda as 70 semanas, mas essa parte aqui eu entendi. E aí isso vai te dar um ânimo para você. A vitória em Cristo vai te ajudar para você obter novas vitórias. Vocês compreendem isso, irmãos? Estão entendendo? Vocês estão silenciosos hoje. Eu estou com receio se eu estou me fazendo entender. Nada há, mas apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos e para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como devera ser, os homens teriam uma largueza de espírito. Olha só, você quer ter largueza de espírito? Eu quero, diz amém. Eu quero que o meu espírito se expanda, que eu seja grande espiritualmente, para Deus me usar nesse mundo para eu abençoar a minha vida e abençoar a vida das pessoas que estão ao meu redor, dos meus parentes. Uma nobreza de caráter, oh, coisa boa, meu Deus, eu quero ter nobreza de caráter. Como é que vem? Vem na leitura da Bíblia. E firmeza de propósito, amém, amém. Eu também quero ter firmeza de propósito. É isso que eu quero, meus queridos. Que raro se vê nesses tempos, e isso é a mais pura verdade. E a gente vai finalizar por aqui. Este é um convite, meus queridos, de meu Deus, de nosso Deus, para mim e para você. Um convite para que nós nos empenhemos, nós mesmos, individualmente, na busca das pepitas de ouro na palavra do Senhor. Lendo a palavra, refletindo na natureza, de madrugada e clamando: Meu Deus, eu não entendo nada que eu estou lendo aqui, tenha misericórdia de mim, mas me ajude, eu quero entender por mim mesmo. E eu creio e eu confio, assim como o Senhor deu forças para Sansão no último dia de vida dele, mesmo eu sendo velho, mesmo eu tendo passado a idade da educação e do estudo, não ter tido a oportunidade de fazer faculdade, nem terminar o segundo grau, nem mesmo o ensino fundamental, eu creio que o Senhor pode me trazer, me fazer uma pessoa inteligente e sábia, mesmo nos últimos dias da minha vida, mesmo nos últimos anos da minha vida. Eu quero ser alguém de grande intelecto para ti, Pai, para ser usado por ti, porque eu já falei para vocês, irmãos, o que importa é o Espírito Santo. Uma pessoa ignorante pode ser usada grandemente por Deus. Mas uma pessoa que tem o Espírito e ainda assim tem sabedoria, e ainda assim tem inteligência, e ainda assim tem recursos financeiros, é muito mais usado. E esse é o plano de Deus para você. E ele está falando assim: Eu sou o Deus da prata e do ouro. Eu sou o Deus que dá inteligência da minha própria boca. E você não pede. Como é que você vai receber? Sabe o que aconteceria se você recebesse inteligência e sabedoria sem pedir? Você se tornaria uma pessoa presunçosa, uma pessoa vaidosa. Você fala assim: olha como eu sou inteligente. Agora, se você se humilhar e clamar e anotar no seu caderno: eu estou pedindo para Deus para me ajudar a terminar de ler Apocalipse e entender. Anote, anote o milagre que você quer. Eu quero entender Apocalipse sozinho. Eu quero entender Gênesis sozinho. Anote. Um dia Deus vai te dar e você vai lembrar e falar o seguinte: é verdade. Você não vai conseguir se envaidecer, porque você vai lembrar: foi Deus que me deu. Eu clamei muito e Deus me ensinou. Glórias a Deus. E isso vai encher o seu coração de tanta graça, tanto amor, e você vai transbordar para as outras pessoas, ensinando elas a buscarem por si mesmas. Quando nós finalmente ensinarmos as pessoas a buscarem a palavra do Senhor por si mesmas, todas essas maldições que estamos vendo na nossa igreja vão ser mortas, vão ser derrubadas. Nós finalmente vamos vencer espiritualmente, porque as pessoas vão obter a palavra na fonte, vão beber da fonte pura, sem estar bebendo de mensagens incorretas que a gente tem ouvido por aí, coisas absurdas que nós temos ouvido por aí. Infelizmente tem tomado conta do YouTube ou da lição da escola sabatina até mesmo. Infelizmente os professores da escola sabatina têm compartilhado umas coisas absurdas, ou nos sermões ainda de pastores, infelizmente, essa é a grande verdade. E aí isso tem prejudicado o crescimento do corpo de Cristo. Nós precisamos ensinar os irmãos a estudarem por si só. E tem que começar por mim e por você. Ok? Aqui eu finalizo o nosso estudo de hoje. O capítulo 10 ele é grande.
Ele é bem comprido. A gente não vai conseguir terminar ele por completo, mas amanhã a gente consegue terminá-lo e avançar para o capítulo 11. Hoje, o título que tem como O Deus que eu conheço, o nosso convite é: vá buscar Deus por si só. Se reúna, vá para a igreja. Não estou pedindo para que ninguém deixe de ir para a igreja. Não estou pedindo para que ninguém deixe de participar da sala da consagração, nem deixar de ouvir sermões. É uma bênção. Mas primeiro, você deve buscar por si só, individualmente. E é daí que vem o jejum. Deixa eu fazer o comentário que o irmão pediu. O jejum, meu querido, é o seguinte: é um jejum de telas. Se você assistir jornal, faça um jejum de 40 dias sem assistir jornal. Um jejum de 40 dias sem redes sociais. Quando você finalmente se dispor a parar com os estímulos, diminuir os estímulos por um período de tempo, você vai ver o Espírito Santo falando mais forte contigo. Você vai ver que tem tempo sim para poder gravar e memorizar os versos da Bíblia. O problema é que a distração está roubando a promessa na sua vida. A distração está roubando a prosperidade na sua vida. A distração das redes sociais, do celular, do WhatsApp, tem roubado, tem furtado de você as bênçãos que Deus quer derramar sobre você. É daí que eu faço o convite para quem não tem feito ainda. Se você chegou até aqui, você ainda não se propôs a fazer um jejum de mídia, de tela, esse é o momento, irmão. Não tape os ouvidos. Hoje é o dia de dizer sim para o Espírito Santo. O Espírito Santo está te convidando. Faça um jejum de 40 dias sem redes sociais. 40 dias deixando o WhatsApp longe de você. Ande sem celular. Ninguém vai morrer. Ah, Vitor, mas as pessoas dizem, mas tem uma emergência. Ninguém vai morrer, irmão. E se morrer, o que que adianta ligar para você se já morreu mesmo? O enterro não vai ser hoje, vai ser amanhã. Dá tempo de tomar banho, de se arrumar. Alguém vai te avisar, alguém vai bater na sua porta. Fala assim, ô, fulano morreu. Poxa, você estava sem celular assim, mas e o que que ia adiantar? Você morreu atropelado, o que que ia adiantar vocês ligarem para mim? Ah, não, Vitor, mas pode ser que a pessoa ligue para mim para eu poder ajudar ela numa emergência. Fala para mim, seja bem sério. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Que você teve que resolver salvar alguém de vida ou morte? Uma ou duas vezes na sua vida? E às vezes pode até ser que quando isso aconteceu, você nem estava com o celular, vieram te procurar. Então para com essas desculpas, que tem que estar sempre com o celular na mão, sempre com o celular na mão. Esquece isso. O meu celular toca, eu não atendo o telefone de ninguém. Ninguém. Deixa eu contar como é que eu vivo com o meu celular. Eu não atendo o telefone de ninguém. Ninguém. Nem mesmo da minha mãe, nem do meu pai, nem mesmo da minha esposa, nem mesmo de ninguém. Eu não atendo o telefone. Você fala, nossa, Vitor, como é que você vai? Por quê? Porque eu sempre estou fazendo alguma coisa importante. Ah, então quer dizer que sua esposa não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. A gente tem um combinado. Eu sempre estou fazendo alguma coisa importante. Ou eu estou trabalhando, eu tenho um horário ali para poder trabalhar, e é importante eu trabalhar porque eu preciso ter dinheiro para poder abençoar minha família. Ou eu estou estudando a Bíblia, ou eu estou concentrado resolvendo alguma coisa. Se acontecer, se de calhar o celular tocar no momento que eu estou realmente sem fazer nada, eu estou na estrada, alguma coisa assim, aí tudo bem. Aí eu atendo. Mas se não for isso, eu não atendo o telefone. O telefone toca. E eu não atendo. Em um momento oportuno, eu separo um momento do dia para eu devolver a ligação para as pessoas. Aí eu vou resolver. Aí eu mando, oi, tudo bem, você me ligou, o que que você precisa? Aí eu tento resolver várias coisas ao mesmo tempo. Várias ao mesmo tempo. E aí eu tenho um combinado. Se for uma emergência, combinado com minha esposa. Se for emergência, você liga duas vezes. Aí sim. Aí sim. Se ela me liga duas vezes, eu posso estar em reunião, posso estar pregando, posso estar fazendo o que for. Eu posso estar orando, aí eu paro, tudo que eu estou fazendo, eu vou e atendo o telefone. Agora, a gente já fez isso, já combinamos sobre isso. Se você liga duas vezes e não é uma emergência, era só porque, ah, não, porque eu tinha que te perguntar uma coisa, aí eu não atendo mais nunca. Nem duas, nem três, nem uma. Só que a gente combinou, do jeito que a gente combinou, é assim que minha esposinha faz. Ela só liga duas vezes quando é muito sério. Quando é muito sério. Porque ela tá, sei lá, tem que resolver um negócio assim que não tem que ser naquele momento, senão vai perder, ou alguém, hospital, ela me liga duas vezes, aí eu atendo duas vezes. Mas se não for isso, ela manda mensagem e eu vou responder na hora que eu puder responder. Porque a gente acha que tudo é urgente, não é tudo urgente. A gente está acostumado a viver nessa loucura da urgência. As coisas, elas são importantes, mas não são urgentes. Um telefone que toca, alguém que tenta te ligar, pode até ser importante. Mas adivinha só, o importante pode ser resolvido depois. Não é urgente. O telefone tocando é uma urgência, mas não é importante às vezes. Ela quer falar contigo, mas não é tão importante quanto o que você está fazendo. Você tem que planejar o seu dia inteiro, coisas nobres, coisas altas. E telefone não é nobre, não é alto. Não é nobre nem alto. Às vezes é só uma dúvida que a pessoa tem. Você pode responder isso no momento oportuno. Se você for responder agora, adivinha só, você não vai conseguir terminar o seu culto. E aí daqui a pouco o dia começa, já tem que fazer um monte de coisa, você ficou sem fazer culto. Você está entendendo?
Então você precisa ser firme nas suas promessas, defendendo o seu tempo e a sua mente. Defenda a sua mente, não permita ser tomada por futebol, não permita ser tomada por filme, por seriado, por jornal, por rede social, não permita nem mesmo ser tomada por conversações, nem mesmo por conversações. Às vezes eu tenho, tô com os parentes ali, tá gostoso, etc, tal, mas eu vejo que, pô, conversamos 5, 10 minutos, batemos um papo e eu vejo que a conversa não dá um alto nível. Essa foi uma conversa bobinha e tal, eu me retiro. Falou, gente, eu tô ali qualquer coisa, eu vou ler um livro, porque eu tenho aqui uma meta de ler 12 livros, 24 livros, e eu vi que eu não li meu livro ainda hoje, eu vou lá, me retiro, e se alguém quiser falar alguma coisa comigo, me chama. Ah, Vitor, você é antissocial. Não, não sou antissocial. Eu apenas defendo o meu tempo, porque o tempo é dado por Deus. E até tem uma irmã que mandou uma mensagem aqui para mim, Vitor, eu dizimo o meu tempo. Então, se o dia tem 24 horas, 2 horas, eu não sei quanto que é, dá 2 horas e 24 minutos, alguma coisa assim, ela fala assim: Isso é do Senhor, eu dizimo. É só para minha comunhão e leitura da Bíblia. Amém. É assim que tem que ser. Precisamos respeitar mais o tempo, porque senão isso vai ser cobrado de nós diante do juízo. Ah, porque eu não tive tempo de ler, eu não tinha tempo de. Não, é porque você atendia o telefone demais. Você se distraía demais. E a distração está roubando a sua promessa. É por isso que eu faço esse convite. Faça um jejum de celular, um jejum de tela, um jejum de WhatsApp por 40 dias. Mude o seu comportamento e a forma que você lida com o seu aparelho. Desligue as telas e você vai ver o Espírito Santo tomando conta de você. Você vai perceber, você vai sentir literalmente um banho da chuva serôdia vindo sobre você. E a sua vida vai ser mais abençoada e você vai sair desse buraco que você se encontra nesse momento. Acredite, confie e estabeleça um voto com o Senhor. Esse é meu convite para você nessa manhã. Amém. Amém, Vitor. Muito obrigada pela mensagem, pela leitura do livro, muitas exortações. Eu convido você agora para fazer uma oração para terminar essa parte, né, esse bloco, e convido a Ruth para finalizar com a oração cantada, e depois a gente continua a fazer algum comentário, alguma consideração, para não perder o espírito pelo qual Deus transmitiu a mensagem para você, tá bom? Tudo bem, Ruth? Você está ouvindo? Ruth? Eu não te ouvi, Ruth. Fala de novo. Estou, tá me Jeane. ouvindo? Sim. Pronto, então pronto. Então, irmão, você faz a oração e depois a Ruth, tá bom? Muito bem, oremos, meus queridos. Pai eterno e querido, nós estamos neste momento, Paizinho, concentrados aqui, de joelhos, diante do seu trono, primeiramente pedindo perdão pelas nossas falhas, pela nossa negligência em nossa comunhão, por todos os momentos que nós negligenciamos e vacilamos e permitimos que o inimigo tomasse conta da nossa atenção e da nossa mente. E com isso nós perdemos a bênção e a promessa que o Senhor tem para nós, Pai. A bênção e a promessa que é para todos aqueles que se achegam a Ti e andam contigo continuamente e buscam entender as suas preciosas verdades de forma individual, num estudo contínuo e aprofundado da sua palavra, como Enoque fazia. Não tinha a palavra de Deus, não tinha a Bíblia, mas ele tinha a natureza, e ele se detinha, como Jesus fazia também, como os grandes, como Davi fazia, os personagens. E Davi fala: eu medito na sua palavra de manhã, de tarde e de noite. E nós estamos achando que vamos vencer, Pai, com uma rápida oração de manhã cedo, correndo na loucura da vida, assistindo um vídeo de YouTube, um sermão, seja lá o que for. Meu Deus, que ignorância de nossa parte. Como que o inimigo consegue nos enganar? Como que ele consegue anuviar nossas vistas, Pai, nossa mente? Desanuvia, por favor, Pai, nos ensina. Nos ajude a iniciar um jejum que for necessário, dos estímulos das coisas do mundo. Nos ajude a aprendermos a dedicar tempo para a leitura e o estudo aprofundado da Sua palavra individualmente, nós mesmos, nós contigo, para que nós possamos ter acesso ao Teu trono de graça, de tal forma que sejamos transformados pela contemplação.
A distração tem roubado a promessa na nossa vida, Pai. A distração tem roubado a prosperidade. Às vezes, em muitos casos aqui, até mesmo a prosperidade financeira também. Eu gostaria de te pedir libertação, Pai, dessa cadeia, libertação dessas correntes, libertação de todo mundo que se sente cativo ao vício da rede social neste momento. Tenha misericórdia e nos ajude, Pai, a vencer, para a honra e glória do seu santo nome. Até mesmo aqueles que não mexem muito em rede social, mas estão muito no YouTube, ou gastam muito tempo com conversas frívolas e tolas, pelo WhatsApp ou mesmo ao vivo, achando que isso é uma interação saudável. A interação saudável, Pai, é aquela que a gente está demonstrando uns aos outros, aquela que a gente está falando sobre coisas do alto, Pai. Ficar falando sobre coisas que não agregam é perda de tempo. Nos enche do seu Santo Espírito para que nós possamos compartilhar o Espírito para os outros e derramar sobre os outros, até o ponto que elas não tenham nenhuma outra alternativa a não ser falar das coisas do alto também para nós. Não temos tempo a perder mais, Pai. O mundo está acabando, o relógio está finalizando, os ponteiros vão se encontrar e a porta da graça vai se fechar. Nós não queremos nos perder porque eu não percebi, porque eu estava com o celular na mão e deixei de crescer espiritualmente, sendo que a gente tem tantos recursos à nossa disposição, tem a Bíblia, temos liberdade para poder andar com a Bíblia, temos liberdade para poder memorizar a Bíblia, e a gente tem sido tão fracos, tão desnutridos espiritualmente por falta de buscar, por desatenção, por falta de organização, por falta de disciplina, meu Deus. Tenha misericórdia e nos ajude a alcançar a disciplina, a persistência, a constância no meditar e no trabalhar para Ti. Ontem nós aprendemos a necessidade de trabalhar para Ti. Hoje nós estamos aprendendo a necessidade de meditar mais em Ti, de refletir, de estudar, de aprender a ler para aquele que não sabe ler. O Senhor é capaz de ensinar a ler forçosamente para aqueles que estudam a Bíblia. Nós conhecemos testemunhos de pessoas assim, que aprenderam a ler. Pessoas que pararam de gaguejar. Pessoas que aprenderam novas línguas lendo a tua palavra, Pai. A sua palavra, a sua Bíblia, ela nem precisava, mas de bênção e de bônus nos deixa mais inteligentes. E a gente tem perdido tempo. Temos perdido tempo. Gostaria de pedir perdão por isso. E junto, meu Deus, com essa confissão de pecados, na fé de que o Senhor derrama a graça, não só perdoadora, mas a graça transformadora e santificadora em nome de Cristo Jesus, sobre cada um que está aqui, Pai, nos abençoe grandemente e nos abençoe a ter nos ajude a ter uma nova experiência contigo, uma experiência mais aprofundada, que revelações sejam alcançadas por nós mesmos, individualmente na leitura da sua palavra, coisas que ninguém nunca falou em vídeo, em sermão nenhum. Eu sei que isso está à disposição daqueles que buscam, que batem, Pai, daqueles que clamam. O Senhor é fiel e infinito o suficiente e poderoso para poder atender ao pedido e à necessidade de cada um aqui. Nos abençoe, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Nos ajude a amar o Senhor e desejar o Senhor cada vez mais, para que possamos estar preparados para o céu maravilhoso que o Senhor está preparando. E em nome de Cristo Jesus que eu quero, cada um daqui, dos meus irmãos, os que estão ao vivo, os que estão remotos assistindo, possam se preparar, Pai, na leitura, na comunhão diária, e possamos um dia nos abraçar no céu, falando, nós conseguimos graças ao bom Jesus, graças à graça transformadora que nos ajudou a largar os vícios, a largar as distrações lá na terra enquanto estávamos lá. Em nome de Jesus Cristo, o poderoso, para vencer todos os demônios e nos afastar do mal, eu oro. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Muito obrigada, Ruth. E é um prazer
estar aqui mesmo online com você, viu? Amo você. Muitas saudades. Muito obrigada, Amém. irmão Vitor, também pela leitura. E nós abrimos agora para as considerações. Quem quiser falar alguma coisa, levante sua mãozinha. Caso tenha Amém. alguma dúvida, caso queira fazer algum comentário, pode falar, tá bom? Eu só queria agradecer, irmão Vitor, por essa mensagem maravilhosa de hoje. Eu acordei atrasada, acordei, era 5h20, e eu falei, meu Deus, já perdi. Quando eu liguei, ele estava começando a falar sobre o livro, né? Eu perdi a outra parte. Mas eu falei, depois eu vou voltar lá no YouTube para completar. Maravilhoso, irmão Vitor. Deus lhe abençoe, que o senhor continue sendo esse homem de Deus que o senhor é. E eu antes, né, de estar ouvindo aqui, desde quando eu comecei, eu percebi que eu ficava muito tempo no. Não era vendo vídeos, né, essas coisas, mas era vendo coisa de Deus mesmo, né? Videozinho de pregação, vídeos, mas eu roubava muito tempo. E eu não consigo, pensava comigo, por que eu não consigo ficar 1 hora, 2 horas lendo a Bíblia? E quando eu pego o celular, o tempo passa, né? No vídeo de YouTube, de essas coisas. Aí eu deletei, sabe? Tirei o Instagram, o Face, e até as ligações eu não estou atendendo mais, sabe? Não estou atendendo muito e está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção. E hoje o Senhor falou aquilo que eu já tinha começado a fazer, né? Na semana passada, umas 2 semanas, eu já tinha começado a fazer. Porque eu coloquei um propósito na minha vida, né? Falei, não, da agora para frente não tem mais o que me impede, né? Criei 4 filhos, o esposo faleceu, agora é eu e o Senhor, é eu e Deus, né? Eu posso me alimentar do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, eu posso fazer jejum, então não tem mais desculpa. E eu já tinha feito esse propósito há um tempo atrás. E agora, com essas mensagens, está só reforçando aquilo que eu preciso. Muitas coisas eu não sabia. O senhor fala que Deus não leva, assim, quando a gente não faz porque não sabe, é uma coisa, né? Agora, quando você ouve, você é explicado, você entende, você continua fazendo, aí é outra coisa. E eu estou clamando, sabe? Clamando e pedindo a Deus para me colocar no lugar certo, porque eu quero ver a glória, eu quero ver o céu, né? Eu quero estar com todos aqui lá no céu, pela graça de Deus. Amém, irmão Amém. Dilma. Obrigado pelas palavras. Muito obrigada, irmã. Tenho, tenho uma pergunta, não é, Vitor? Você quer responder? A irmã Ana Maria perguntou aqui, quero pedir ao irmão que me fale em qual livro encontra a citação que fala sobre a escola sabatina. Se ela tá, irmã Maria, me confirma, é sobre o que eu tinha dito, o fato de não dividir por idades? Se for essa a sua pergunta, o livro é Enseñando los Niños, em espanhol, de Joshua White. Enseñando los Niños. Não é um livro fácil de encontrar, mas o Joshua White disseram que ele vai estar no Brasil. Se você for no evento que ele estiver presente, você pode comprar, que ele sempre traz os livrinhos dele e vende. É um livro fino, um livro muito bom, e como eu falei, não consegui terminar de ler esse livro, porque simplesmente mudou minha cabeça de tal forma que eu não quero continuar lendo enquanto eu não conseguir absorver e realizar as mudanças ainda no que já nos é revelado. Mas esse é o nome do livro. Então, irmão Demilson, pode abrir o seu microfone e falar, tá bom? Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero só agradecer aqui ao irmão Vitor pelas mensagens que ele tem pregado aí. Embora eu não tenha participado ao vivo com o irmão devido ao fuso horário aqui de Mato Grosso, mas eu tenho acompanhado aqui pelo YouTube. E é bom a gente ouvir mensagens que apresentam um Cristo vivo, ressurreto e presente na nossa vida. A gente é muito acostumado a ouvir palestras, sermões de um Cristo que morreu, mas não um Cristo presente e
e que está interessado nos pormenores da nossa vida emocional, nossa vida financeira, enfim. Deus ele está interessado em participar ativamente da nossa vida. Às vezes a gente que não dá, às vezes, uma brecha para que Deus trabalhe, para que Deus mostre o seu poder e a sua glória na nossa vida, né? Eu li uma vez um texto de Ellen White que dizia o seguinte, que devemos tornar-nos tão sensíveis às influências santas que o mais leve sussurrar de Jesus nos mova o coração. A gente tem que ter esse tipo de intimidade com Deus a tal ponto de poder ouvir a sua voz. E eu tenho presenciado isso em minha vida, graças a Deus, e digo isso para a honra e glória dele, né? Como Deus tem me conduzido a minha vida, meu casamento, né, foi de uma forma assim sobrenatural. A minha vida financeira, gostaria de um dia compartilhar com o Vitor como Deus trabalhou com a minha vida financeira, me levou de um lugar humilde até onde eu estou hoje, graças a Deus, né? E isso foi de forma assim sobrenatural, foi Deus conduzindo, foi Deus orientando. E quando eu cheguei aonde eu queria estar, porque desde adolescente o meu sonho era montar um comércio, porque meu pai era comerciante, né? Então eu convivi com essa área comercial até um certo ponto, até ele se separar da minha mãe. E aí meu plano, eu orava sempre a Deus, falei, Senhor, eu queria um comércio, meu sonho era atingir aonde meu pai atingiu. E graças a Deus, né, de forma assim sobrenatural mesmo, Deus conduzindo, Deus falando no coração, cheguei aonde queria chegar. Mas quando eu cheguei no topo, onde eu queria chegar, e Deus me fez um desafio de eu abrir mão de tudo, e não foi fácil, né? Ele me disse, Denilson, eu te conduzi até aqui e agora realizei o seu sonho, agora é hora de você realizar o meu. E eu tive que abrir mão de tudo, e hoje eu trabalho na área da saúde, né? E na área da obra médica missionária. E, e a gente percebe que Deus está interessado na nossa vida, Deus está interessado no pormenor da nossa vida. E a gente é muito autossuficiente, né? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer trabalhar, a gente quer planejar na frente de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, é por isso que as coisas não dão certo na nossa vida. A gente não está permitindo que Deus trabalhe, né? Que Deus conduza a nossa vida. Às vezes até a gente ora a Deus, né? Senhor, conduza a minha vida, tome meus planos, mas muitas vezes a gente já ora com os planos já pré-traçados na nossa mente e queremos que Deus aprove aquilo que a gente já planejou, mas não é assim, né? A gente tem que confiar em Deus como uma criancinha, né? Segurar na mão dele e deixar que ele conduz nossa vida. Então agradeço a Deus aí, quero agradecer ao Senhor pelas mensagens, agradecer a Deus por esse interesse que ele tem em nossa vida e para nossa felicidade, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e quero entrar no site aí no canal do Vitor, quero assistir as palestras dele, que eu não tinha conhecido ainda, tá bom? Deus abençoe então os irmãos. Bom dia, viu? Bom dia. Bom Será muito dia. bem-vindo, irmão lá. Acho que a Carolice já colocou o link aí alguma vez no grupinho. Acho. Sim, quero convidar, se mais alguém desejar fazer algum comentário, algum agradecimento, alguma parte que ele tocou. E também quero convidar você a refletir sobre tudo que foi falado, é o que está me vindo na minha mente, e a buscar fazer diferente, né? O Vitor falou sobre nossas coisas estarem arrumadas, né, organizadas, porque isso organiza a nossa mente, né? Nos expormos mais para a natureza, nós nos expormos à palavra de Deus, né? Ver o exemplo dos grandes homens, né? E termos o desejo de seguir seus exemplos também, porque a propaganda que o mundo faz é que nós não podemos ficar sem as redes sociais. Nós não podemos deixar de ouvir nenhuma mensagem. E às vezes temos vontade às vezes de passar o dia todinho, às vezes a noite todinho ouvindo as pregações, porque parece que se a gente não ouvir, a gente não vai ser salvo, a gente não vai estar completo. E causa, querendo ou não, isso uma dependência na nossa mente. Isso não é bom. E o que o irmão Vitor trouxe hoje foi totalmente contrário do que as redes sociais têm pregado, que a gente precisa
estar sabendo da vida das pessoas, a gente precisa estar vendo as fotos das pessoas, para a gente não ficar alheia. E aí, enquanto isso, a gente fica, como ele foi colocado, o tempo vai escorrendo no bueiro, e o dia passa rápido. E como disse, tem uma frase que diz, que eu não estou lembrando bem, que a Bíblia diz que passou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. Porque nós estávamos ali olhando para o celular, mesmo que seja às vezes assistindo uma pregação, e tudo passa e você não percebeu. Porque não é que o Espírito de Profecia esteja dizendo, ó, como diz aqui, não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem quanto ao que ensinam as Escrituras. O que ela está dizendo é que isso não pode sobrepor. O próprio Espírito de Profecia, o caminho a Cristo, ele está dizendo, vá para a natureza, vá para a Bíblia. A gente precisa do Espírito de Profecia? Precisa, é uma necessidade, mas ela está sempre nos indicando para a palavra de Deus. Então, se nós não fizermos uma mudança, porque para mim, na minha mente, reforma era sempre vestuário, saúde, alimentação, a música, mas aqui tem nos apresentado com o estudo que Deus quer outros tipos de reformas também. E se nós não fizermos essa reforma da nossa vida, como foi falado, nós não avançaremos, a ansiedade tomará conta, nós, ao invés de vivermos na dependência de Deus, viveremos na dependência de celular. É muito fácil a gente ver vídeos de crianças tendo crise de abstinência quando estão sem celular, mas nós podemos ficar da mesma forma, porque, querendo ou não, cria uma dependência. E é isso que o inimigo faz sutilmente, que ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele faz a gente, o nosso cérebro, ele fica nessa dependência, como se fosse um vício, literalmente. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser a nossa salvação? Então, que possamos tomar decisões hoje de fazermos diferente quando acordarmos e tudo. A sala de consagração é uma bênção, mas nós não podemos, ela não, da mesma forma que está escrito, ela não pode se sobrepor ao seu estudo pessoal, porque você pode entender tudo através do que foi falado em uma mensagem, mas quando você aprende por você mesmo, você não esquece mais. Então, nós precisamos ter essa experiência com Deus, senão, naquele dia, Jesus vai dizer assim, eu não te conheço. Senhor, mas quantas vezes eu assisti pregação, quantas vezes eu estava ligado o que cada ministério estava fazendo, mas você não estava ligado a mim. Mas eu estava assim, eu só queria as tuas coisas, mas você não estava ligado a mim, você não conseguia ouvir a minha voz para você, porque eu sou um Deus pessoal, individual, e você precisava ter as experiências comigo. Então, esse é um convite, não é, Vitor? De nós buscarmos, na medida do possível, mesmo que seja devagarinho. Eu também não tirei ainda toda, mas eu já tenho louvado a Deus porque eu já consegui tirar alguma coisa e a gente vai tendo que ir tirando. O caminho estreito, nós querendo ou não, a visão da irmã White, nós chegamos com muitas bagagens para andar no caminho estreito, só que afinando, ele vai afinando e nós temos que ir deixando as coisas, porque o que nós queremos mais ainda é a pérola de grande preço. Jesus deixou tudo por nós, mas nós temos dificuldade de deixar, né? E é isso, vamos ver se tem mais alguém que levantou a mão. Se não, eu convido quem gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar, ou se o Vitor que desejar falar mais alguma coisa. Nós ficamos com gostinho de quero mais, porque o capítulo não terminou. É bom que o pessoal volta amanhã. Júnia, você quer falar? Quero orar, amiga. Olha, Jeane, Não, o que eu vejo o Espírito Santo trabalhando na mente do Vitor de uma forma tão peculiar que ele sempre coloca uma estratégia para que eu queira voltar amanhã às 5. Isso é bom. O povo de Deus precisa de estratégias para seguir firme pelo caminho estreito, né? E o caminho estreito é caminhar a Cristo.
E é por ele que nós estamos seguindo. Oremos. Grande Deus, Paizinho Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de mais uma manhã na vossa companhia, na companhia dos irmãos, e de um modo muito carinhoso, sentindo a companhia do Teu Santo Espírito a nos falar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos mostra mais uma vez que as Tuas misericórdias se renovaram para cada um de nós e que hoje é o dia da salvação para nós. Obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos, do que foi renovado, reafirmado, aprendido hoje, via instrução do Teu Santo Espírito. Tome mais uma vez o Teu servo, a quem o Senhor escolheu para ser ministro nesta sala durante estes dias. Senhor, ainda temos mais uma semana. E nós queremos, durante toda esta semana, contemplar, continuar contemplando o Teu amor, a Tua graça, através do Teu servo escolhido. Então, por favor, Senhor, continue usando de bondade para com ele, para com a sua família, dando-lhes saúde em todos os aspectos, ó Pai, físico, mental, espiritual. E como ele mencionou no estudo de ontem, mesmo estando em viagem, que o Senhor possa, além de dar a ele todas as bênçãos físicas, mentais e espirituais, que o Senhor também possa conceder a ele um cantinho específico, onde a tua destra possa ser com ele e ele tenha ali os recursos suficientes para a transmissão da mensagem junto conosco. Obrigada, Senhor, por cada filho teu que se achegou até aqui. Seja agora, seja aqueles que ainda vão chegar, que vão ouvir essa mensagem. Por favor, Senhor, da mesma forma que o Senhor tem feito até aqui, continue a trabalhar para que sintamos a necessidade de viver expressamente conforme o Senhor está nos falando. De nós mesmos, Pai, muitas vezes achamos impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é quem diz para nós na Tua palavra que tudo é possível para aquele que crê, e nós cremos que a Tua palavra é a verdade, que a Tua palavra pode nos transformar, pode nos corrigir, pode nos admoestar, assim como está escrito nela. Então, por favor, Senhor, que assim seja em nossas vidas, na vida de cada um que aqui está. Tu lestes os pedidos que estão aqui no chat. Eu não consigo lembrar de todos os nomes, mas Tu sabes, Senhor, por favor, visita a irmã Cilda, visita esta outra irmã, todos os pedidos que aqui foram colocados, e eu já quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem nos ouvido, em relação aos irmãos, às irmãs, a quem temos colocado no Teu altar dia a dia, a Liginha, oh Senhor, a irmã Martinha, a Miriam, que de uma forma sem explicação foi curada, e que o Senhor possa continuar abençoando a cada um, o pastor Cleito, a quem o Senhor já retornou ao seu ministério, assim, na verdade ele nunca saiu, mas ele estava com alguns obstáculos e dificuldades, e sedento por permanecer ali atuando. O Senhor tem feito grandes milagres na vida do Teu servo. Muito obrigada, Pai. Assim também como o Vitor, o sobrinho da Aure, todas as pessoas por quem temos orado aqui, Pai, o Senhor tem nos ouvido, o irmão Ronaldo, o irmão Valmir e a sua família. Senhor, a irmã Gilda, a sua condição em todos os aspectos. Pai, eu não consigo lembrar de todos, mas Tu sabes, e Tu ouves, e Tu conheces. Então, por favor, Senhor, vá visitar a cada um, em nome de Jesus, Pai.
Dá-nos o teu perdão, dá-nos um restante de dia na tua presença. Se necessário for, volte-nos para ouvir essa mensagem, para contemplar o Senhor e glorificar o teu nome através do que temos aprendido aqui. Em nome de Jesus nós choramos e no nome dele nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos e até amanhã. Amanhã, um dos capítulos, terminaremos esse capítulo, e é um dos capítulos mais lindos, que é o capítulo 11. Não perca. Até amanhã. Bom Isso dia. mesmo. Até amanhã. Bom dia a todos. Bom domingo. Até amanhã, com a pessoal. graça de Deus.